Muito bom dia, muito bom dia. Opa, fone, para Bom vocês dia, escutarem. professor. Opa, agora sim. Muito bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né, a mais um encontro aqui do nosso treinamento para a primeira fase da OAB. Estamos aqui ao vivo, especialmente hoje aqui estou vendo a Carolina e a Amanda, sejam muito bem-vindas, sintam-se abraçadas. Vamos juntos para mais uma manhã de muitos estudos, hoje especialmente reservado aqui, reservado aliás amanhã, para direito civil. Nós já deixamos para trás direito constitucional há 2 semanas, semana passada foi direito penal, hoje é direito civil e semana que vem é direito administrativo. Se vocês receberam a programação pelo e-mail, acho que vocês têm esse controle até mais bem controlado aí do que eu. Bom, enfim, quero também estender os meus cumprimentos aqui ao pessoal que vê a gravação depois. Muita gente faz inscrição para ver depois, porque por inúmeros compromissos não consegue visualizar ao vivo aqui. Sintam-se abraçados e abraçadas também, você que vai ver, aliás, a gravação posteriormente. Para quem não me conhece e verá depois essa gravação, me chamo João Santini. Eu sou advogado tributarista em São Paulo, ex-procurador municipal e também advogado de empresa pública, sempre por meio de concurso público, atuando já tanto no magistério como também na atividade profissional já há quase 15 anos. Você pode me contatar no Instagram, @jcsantini, e também no meu e-mail, enquanto docente, né, joão.santini@estácio, vinculado a Estácio, ou também no meu e-mail pessoal, jclsantini@gmail.com. Se você tem interesse em conhecer o nosso treinamento individual, as nossas atividades de resolução específica de questões sempre realizadas aos sábados, informe-se junto à nossa equipe em treinamento oabjcsantini@gmail.com. Vocês que estão ao vivo aqui, fiquem absolutamente à vontade para me interromper, para a gente debater esse tema tão essencial que é direito civil. Eu vou abrir aqui na minha segunda tela o meu Código Civil, porque a gente vai pegar muita literalidade do código para trabalhar essas questões. E eu recomendo que vocês também façam o mesmo aí para que vocês possam acompanhar. Lembrando que, deixa eu ver se minha tela está compartilhada já. Lembrando que aqui na aula ao vivo, né, eu resolvo as questões com vocês. Eu sempre reservo nesse projeto aí dessas semanas de resolução de questão, sempre as últimas questões. Hoje, especialmente, os exames 35 e 34, são 12 questões. Tenho reservado sempre 12 questões, né, para a gente debater. Então, os exames 34 e 35 estarão sendo absolutamente aqui resolvidos neste momento. Como vocês já devem estar acostumados e acostumadas pelas outras aulas, né, nesse momento aqui eu destaco os níveis das questões que eu entendo que são né, diferenciadas, aliás, em 3 níveis distintos, né, fácil, médio e difícil. Eu faço isso para que você visualize qual que é o seu atual momento de preparação. Eu faço comentários sobre as questões e depois destaco os dispositivos. Depois, né, até segunda-feira, né, a gente elabora e formata com maior propriedade esse material e vocês recebem por e-mail, né, devidamente formatado, com a letrinha bonitinha, para que depois vocês façam esses estudos, tá bom? Se porventura o material não chegar para você comentado, analisado, basta entrar em contato com a nossa equipe para solicitar o mesmo, tá bom? Acho que é isso. Vamos lá, então, sem mais delongas. Vamos ver a primeira questão que está destacada. Opa, não é direito penal, né? Esse material que eu peguei da semana passada é direito civil. Vamos lá, essa primeira questão destacada, a questão que naturalmente caiu aí no exame 35, tá? Então essas questões, lembrando aqui, estão nos exames 35 e também 34, ambos da OAB. Perfeito? Deixa eu ver se dá para dar um zoom melhorzinho para ficar na tela inteira para vocês aí. Vamos lá, então. Renatinho, conhecido influencer digital, conquistou, aliás, ao longo dos anos, muitos seguidores e amealhou vultuoso patrimônio. Renatinho é o único filho de Carla e Júlio. Essa informação pode ser importante, né? Sempre que tiver alguma informação importante, a gente vai destacando aqui para que você entenda o meu racional e para que você também entenda os detalhes da questão. Esse casal, Carla e Júlio, ele se divorciou, né? Tá aqui, quando o Renatinho tinha 3 anos de idade. Opa, aqui.
Carla nunca concordou com as atividades de influência digital desenvolvidas pelo filho, pois achava que ele deveria se dedicar aos estudos. Júlio, por outro lado, sempre incentivou bastante o filho e, inclusive, sempre atuou como gestor da carreira e do patrimônio de Renatinho. Legal a OAB sempre trazendo algum encaixe sobre a realidade, né? Tratar e trazer aqui a carreira de influência digital dá uma sensação, né, de plena modernidade às questões. Vamos lá. Aos 15 de março de 2022, Renatinho completou 16 anos. Essa informação é importante, né? Porque a gente sabe, né, que a partir dos 18 nós temos a capacidade civil, porém a partir dos 16 inúmeras situações podem ser, digamos, perfectibilizadas, né? Dentre as quais, por exemplo, nesse caso me parece aqui a questão do testamento e da emancipação, exatamente. Então ele realizou o seu testamento sob a forma pública, essa informação pode ser importante também, sem mencionar tal fato para nenhum dos pais. Ah, mas ele não estava emancipado por enquanto, né? Tá. Em maio, então 2 meses depois, Carla e Júlio, em comum acordo e atendendo ao pedido de tá aqui, ó. Então, primeiro foi feito, né, o testamento, ele tinha 16 anos, ele já devia ter, é o que dá a ideia, né, algum tipo de patrimônio em razão da sua carreira de influência digital. Porém, 2 meses depois é que foi feita a emancipação. Um examinador vai te cobrar isso. Será que com 16 anos já é possível fazer o testamento, independentemente da reunião da qualidade de ser civilmente capaz, que ocorre aos 18 anos? Essa que é a pergunta que a gente vai ter que responder. Para a tristeza de todos, em julho, então ainda com 16 anos, Renatinho vem a óbito em acidente de carro, que também levou o motorista à morte. Essa informação me parece que não é importante, essa última aqui. Com a abertura da sucessão, seus pais foram surpreendidos com a existência do testamento, e mais ainda, com o fato de Renatinho ter destinado toda a parte disponível para a constituição de uma fundação. Lembrando aqui que o tema sucessões é um dos temas mais recorrentes, né, da prova da OAB na primeira fase, vale super a pena você reforçar isso. Eu digo isso porque depois de quase 15 anos atuando nessa área de concursos de OAB, a gente sabe o que cai ou não cai, a gente sabe mais ou menos aí quais são os temas mais recorrentes, né? E dentro de uma prova de direito civil, principalmente em primeira fase de OAB, me parece o que eu gosto de falar de a expressão flertar com o perigo, né? Me parece que é flertar com o perigo ir para a primeira fase sem saber sucessões, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, você deveria se lembrar que, no caso do testamento, é possível que a pessoa ela teste metade do seu patrimônio, sempre resguardando a legítima. Então, se a gente imaginar um patrimônio de R$ 1 milhão, 500 mil não poderão ser objeto de testamento, já que fazem parte da sucessão legítima, reservada aos herdeiros necessários, e a outra parte, os outros 50%, aí sim podem ser testados de maneira integral, de acordo com a vontade da pessoa responsável pelo testamento. Diante da situação hipoteticamente narrada, vamos lá, assinale a afirmativa correta. Letra A. O testamento de Renatinho é válido, pois, em que pese a incapacidade civil relativa no momento da sua feitura, a emancipação concedida por seus pais retroage e tem o efeito de convalidar o ato. Essa aqui você poderia ficar em dúvida, porque realmente o testamento dele é válido. Só que tem um erro aqui no final que a gente vai ver daqui a pouquinho que não coincide com a resposta correta, tá? Então a gente já pode descartar essa primeira aqui. Depois eu volto nas explicações. A letra B pode ser também, porque realmente o testamento dele é válido, em razão dos efeitos da emancipação concedida por seus pais. No entanto, a destinação do patrimônio é eficaz. Essa parte aqui já invalida a questão, porque sim é possível que haja a destinação via testamento para pessoas jurídicas, no caso aqui, uma fundação. Vamos ver essa letra C aqui. O testamento de Renatinho, desculpem, é válido, ok, essa C pode ser também. Deixa eu grifar aqui. Pois a lei civil assegura aos maiores de 16 anos a possibilidade de testar. Isso é verdade também, tá? Bem como a possibilidade de serem chamados a suceder na sucessão testamentária as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a sua forma de fundação. Ah, essa letra C aqui, ó. Não vejo nenhuma irregularidade nesse tipo de situação. Se você confrontar a letra C com a letra A, que me parece que você poderia ter mais chances, né, de ficar em dúvida ali, né?
essa última parte da concessão, da emancipação retroagir, ela vai de encontro, né, justamente a essa possibilidade inenarrável, né, inquestionável, melhor dizendo, sobre a possibilidade do Renatinho, com 16 anos, fazer o testamento. Daqui a pouco eu destaco o item para você, o dispositivo certinho. E a letra D, a deixa testamentária para a constituição de uma fundação seria válida, no entanto, em razão de o testamento ter realizado quando ele tinha 16 anos e não emancipado, o testamento não. A letra D está errada porque o testamento é sim válido, ok? Então, letra C é a correta. Deixa eu ver se eu acho rapidamente o dispositivo aqui na nossa segunda tela. Isso está para o final do Código Civil, ali depois do 1700. Quando você estuda bastante, né, quando você vai quando o direito vai tomando conta do seu dia a dia, você vai naturalmente localizando aí, se não de maneira precisa, né, mas de uma maneira topográfica, né, onde estão os dispositivos. 1700, herança aqui, 1791, vocação hereditária, tá aqui, ó. Bom, aqui tá a vocação hereditária, tá a questão da fundação, né, então deixa eu colar aqui para vocês. Dispositivos. Lembrando que depois eu vou arrumar esse material, vem certinho para vocês, aí como vocês já devem ter visto nos últimos materiais recebidos, quem participou, tá? A gente faz uma formatação bonitinha aí, revisa eventuais erros de gramática, eventualmente digitado pelo professor. Então, nós temos a possibilidade da fundação receber, sim, esse patrimônio, e na sucessão testamentária está mais aqui para frente, ó. A partir do artigo 1857, capacidade de testar, exato. Aqui, ó, muito claro, olha só, meninos e meninas, artigo 1860 do Código Civil. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Olha o parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Então, me parece muito clara aqui a resposta, né, sobre a validade do testamento, muito embora ele não esteja emancipado, e também sobre a validade, né, dessa fundação ser chamada a responder ou a acessar, né, o patrimônio do nosso amigo, como que ele chama mesmo? Renatinho. Tá bom? Então, resposta correta, letra C. Eu acho aqui, né, que essa é uma questão de nível difícil, tá? E eu vou me explicar. Naturalmente, vamos lá recuperar isso daí. Bom, para quem já me conhece, peço perdão por repetir, mas quem não me conhece, vai aqui de novo a dica. Na prova da OAB, você tem 80 questões, né? E não é um concurso público. É uma prova em que você precisa acertar metade das questões. Né? Não faz diferença se você acertar 40 ou 75, nenhuma diferença. E é dentro desse contexto que você tem que perceber o seu atual nível para ter estratégia de elaboração de prova e de estudo. Onde eu quero chegar? Que se você está estudando minimamente bem, com uma preparação minimamente adequada, tá? As questões fáceis, que correspondem das 80 em torno de 20, 25, você naturalmente acerta, tá? Então, das 80, vamos arredondar, é 25, né? Então, vão sobrar 55 questões. Dessas 55 questões, também ali por volta de 20 a 25, você tem nível médio. O que significa nível médio? Que você tem absolutas condições de acertar, né? Se você está estudando, você vai ficar em dúvida em uma, em duas, mas você tem condições de acertar. Veja que somando as médias com as fáceis, já dá em torno de 50, até 55 se a gente for chegar um pouquinho mais perto à realidade, se eu pegar como referência as últimas, por exemplo, 3 provas que foram mais ou menos assim. Né? De modo, então, que se você erra uma questão difícil, e aqui que está o meu ponto, se você dá conta do recado, acertando as questões fáceis e médias, não faz diferença para você, entendeu? Eu estou falando, entretanto, vejam bem, não estou falando, na verdade, para você não estudar as questões difíceis, não é isso. O que eu estou falando é que se você tem uma boa base de civil, de penal, de administrativo, constitucional, naturalmente você chega nos 40 pontos. Esse que é o meu ponto, entendeu? Obviamente, apareceu uma questão difícil, você tem que estudar. E como que eu classifico uma questão fácil, média e difícil? Eu tento me colocar no lugar de um aluno que esteja ali às vésperas da prova da OAB, que está estudando, pelo menos ali com foco na prova, pelo menos há 4, 5 meses. Um aluno, uma aluna que não foi o melhor da sala, não foi o pior,
mas foi interessado e está querendo vencer na vida, né. Esse perfil de aluno, para esse perfil, na minha opinião, essa é uma questão difícil, tá bom? Vamos lá então, nível difícil, dispositivos, falta aqui o comentário do professor. Comentários do professor, nível difícil. Aqui. A questão trata de tema que envolve tanto a capacidade civil como a disciplina de sucessões. Excelente questão para você estudar. No caso, ainda que Renatinho fosse civilmente incapaz, pois não havia atingido a maioridade civil, tampouco havia sido emancipado por seus pais, o próprio Código Civil autoriza o maior de 16 anos a elaborar testamento. Ainda vale destacar que a possibilidade opa, de uma fundação ser objeto de, ou melhor, ser objeto não, ser sujeito, né, de acesso, sujeito de direito, apto a acessar o patrimônio do testador. Espera aí, melhor trocar o verbo aqui. Ainda vale destacar que há a possibilidade de uma fundação sujeito de direito apto a acessar o patrimônio fundador. Beleza, está aqui, acho que é isso aí. Depois eu reviso esse comentário e, naturalmente, você recebe ele com os devidos cuidados, tá bom? Esses são os comentários e a resolução da primeira questão aqui, que caiu na última prova, no exame 35. Lembrando que você que está ao vivo pode me interromper a qualquer hora para fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas e, eventualmente, depois você que está vendo a gravação, se tiver alguma dúvida também, queira fazer algum contato, pode me procurar no Instagram, @jcsantini, e também junto ao e-mail da nossa equipe, treinamento@bjcsantini@gmail.com. Vamos para a próxima, número 2. Questão super atualíssima também, exame 35, 2022. Paulo é pai de Olivia, que tem 3 anos. Vamos sempre destacando as informações, porque eventualmente elas podem ser relevantes, e na grande maioria das vezes é. Na grande maioria das vezes, né, o examinador não coloca à toa uma informação, ele está te dando a dica ali para que você perceba algum detalhe importante. Paulo é separado de Letícia, pode ser importante isso, né? É separado de Letícia, mãe de Olivia, ok, e não detém a guarda da criança. Beleza, isso aqui também pode ser importante. Por sentença judicial, ficou fixado o valor de R$ 3.000 a título de pensão alimentícia em favor de Olivia. Beleza. Paulo deixou de pagar a pensão alimentícia nos últimos 5 meses. Isso é importante, ó. É uma das únicas causas, aliás, a única causa, na verdade, depois, né, do Pacto de São José da Costa Rica, com, né, esse neoconstitucionalismo que nós vivemos, a única possibilidade aí de você ter a prisão civil por dívidas, né? Desde 92, com a assinatura do pacto, na verdade a ratificação interna pelo Brasil aqui, que nós não aceitamos, né, qualquer outra forma de prisão civil, a não ser pelo fato de atraso em alimentos. Ajuizada uma ação de execução contra ele, não foi possível encontrar patrimônio suficiente para fazer frente às obrigações inadimplidas. Entretanto, Paulo é também sócio da sociedade Paulo Compra e Venda de Joias, sociedade que tem patrimônio considerável. Hein? Legal, vamos ver o que o examinador quer aqui. Letra A. Opa.
Tendo em vista a absoluta autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, não é possível nenhuma hipótese. Ah, já está fora essa aqui, né? Vamos lá, por inúmeros motivos aqui. Aliás, números não, acho dois, né, que eu destaco aqui. Primeiro aqui, não é absoluta a autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios. Nós sabemos, e vocês também, provavelmente, né, que em alguns casos, principalmente nos termos do artigo 50 do Código Civil, quando há abuso da personalidade, né, quando há desvio patrimonial, por exemplo, os sócios podem ter invadido seus patrimônios individuais, né, por meio do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Então, não dá para falar que é absoluta a autonomia da pessoa jurídica em relação aos sócios. E um outro detalhe, né, para quem já é meu aluno, aluna já sabe essas dicas aqui, mas vale a pena repetir. Cuidado com essas expressões aqui que determinam, né, demasiada generalidade, né, para mais ou para menos, porque, em regra, elas invalidam a afirmativa. Então, cuidado aí com nunca, jamais, sempre, em nenhuma hipótese, em todas as hipóteses, sem exceção. Essas expressões que determinam muita generalidade, novamente, geralmente levam a uma afirmação equivocada, tá bom? Então, cuidado aí. Letra B. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, isso é verdade, né? A fim de atingir o patrimônio da sociedade Paulo e Compra de Venda e Joias Limitada, independentemente de restar configurada. Ah, aqui que está o erro, né? Vamos lá. Aqui que está o erro. Ó, vamos lá explicar isso aí para vocês já. Em regra, vamos lá, em regra, o patrimônio e a personalidade jurídica são distintos entre sócio, pessoa física, e a empresa, pessoa jurídica. Porém, né, caso haja abuso da personalidade jurídica, desvio de patrimônio, enfim, é possível que o escudo protetor da personalidade jurídica seja desconsiderado a fim de ingressarmos, né, ou melhor, o credor ingressar no patrimônio pessoal do sócio para satisfazer o seu crédito. Essa é a regra. De modo contrário, que é o que está cobrando a questão, é possível também, conforme, né, jurisprudência absolutamente pacífica do STJ, que haja a desconsideração inversa, que é o caso da questão. Ou seja, o sócio ou a pessoa física se utiliza da estrutura da pessoa jurídica para lá esconder o seu patrimônio. Então ele compra um carro, mas coloca lá no nome da PJ. Compra um imóvel, coloca no nome da PJ. Vai fazer alguma transferência para alguém, utiliza a pessoa jurídica. Com esse ânimo, né, com essa vontade de fraudar eventuais credores, caso haja a comprovação disso por meio da instauração do IDPJ, né, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica previsto lá no 135, se eu não me engano, do CPC, é possível que haja essa desconsideração inversa. Lembro, entretanto, que você tem que ter muito cuidado no nicho, no contexto que você está aplicando isso. Por quê? Se for Código Civil, como é o caso aqui, você tem que demonstrar esses elementos, essas condicionantes previstas no artigo 50, daqui a pouco eu vou destacar. Porém, em alguns outros ramos do direito, isso não é necessário, basta o simples inadimplemento, que é o caso, por exemplo, do direito do consumidor. Lá no direito do consumidor, caso a pessoa não consiga satisfazer o seu crédito em face da pessoa jurídica, basta esse inadimplemento para que possa invadir o patrimônio da pessoa física. Tá bom? Isso nos leva, então, a desconsiderar a resposta da letra B, e aí tem, né, a teoria maior da personalidade jurídica, a teoria menor, conforme os requisitos são observados. Essa letra C aqui tá errada, essa aqui, né? Agora sim. A letra C reconhece hipótese de desconsideração direta. Aqui a letra C está errada também, porque está falando que não admite a desconsideração inversa. Sobrou a letra D, né? É possível a desconsideração inversa, ok, a fim de que Olivia atinja o patrimônio da sociedade, caso se considere que Paulo praticou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Perfeito, essa é a resposta correta. Aqui eu vou classificar como um nível médio, tá? Por que eu entendo que é o nível médio? Você tem absolutas condições de acertar. Porque o tema desconsideração da personalidade jurídica não é novo, e se não é novo, me parece que é obrigação sua, pelo menos, ter uma noção boa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é saber que é um tema recorrente,
né, com certa frequência aparece nas provas, então você tem que estar atento, atenta. E o terceiro ponto, e aí talvez esteja, né, localizada a pequena dificuldade da questão, na minha opinião, é lembrar que é possível a desconsideração inversa. Se você em algum momento da sua preparação estudou isso, naturalmente esse tema, esse assunto vem à sua mente nesse momento e você consegue achar caminhos para responder as questões, tá bom? O dispositivo aqui que o examinador cobrou é o artigo 50 do código, já vou pegar ele aqui. Tá? Ó, vou destacar ele inteirinho aqui. Vai até o parágrafo 5º, tá aqui, ó. Dispositivos. Olha lá, artigo 50 do código. Depois, naturalmente, lembro que eu vou formatar esse material para que você tenha acesso, né? Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte do MP, quando ele couber intervir no processo, desconsiderá-la. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui tem algumas condicionantes, né? Então, desvio de finalidade, confusão patrimonial, e aqui no caso, ó, o juiz, a requerimento da parte ou do MP. Veja que não é possível que o juiz desconsidere de ofício essa questão, tá bom? No parágrafo 2º você tem, aliás, no parágrafo 1º e 2º você tem os detalhes, né, a respeito do desvio patrimonial e da confusão, que o legislador nos trouxe aqui com a nova lei 3874 de 2019, e também os outros detalhes previstos, né, no parágrafo 3º, 4º e 5º aqui, que vão nos dar o estudo completo do tema, tá bom? Depois vale super a pena você reforçar isso. Comentários do professor. Trata-se de tema que tem certa recorrência nas provas de primeira fase. Eu vou comentar essas 3, 4 primeiras questões, tá? Depois eu vou acelerar um pouquinho, porque aí eu não seguro tanto vocês aqui na manhã de sábado e também depois eu comento com mais calma, com mais propriedade no material para chegar direitinho para vocês, tá ok? Então vamos lá. Trata-se de tema que tem certa recorrência nas provas de primeira fase e, portanto, é merecedor da sua atenção. Lembre-se aqui que não há autonomia absoluta quanto à personalidade da pessoa jurídica. Afinal, caso a sua estrutura seja utilizada indevidamente pelos sócios, pelos seus sócios, é possível sócios e administradores também, né? Sócios e administradores, é importante lembrar disso. Será possível desconsiderar esse escudo protetor a fim de atingir o patrimônio individual dos sócios e administradores. No caso de relação civil, haverá a necessidade de comprovação via IDPJ, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tá? Dos requisitos previstos no Código Civil. Já se a relação for de consumo, por exemplo, bastará a inadimplência da pessoa jurídica para atingir o patrimônio dos sócios e administradores. Por fim, caso a situação se inverta, ou seja, se o sócio ou administrador utilizar a estrutura
da pessoa jurídica indevidamente, obrigações particulares, como a destacada na questão, poderão ser resolvidas por meio do acesso ao o patrimônio da pessoa jurídica. Beleza? Questão número 2 aqui, exame 35, também realizada. Nível médio. Depois lembro, o material vai formatado bonitinho aí para você que fez a inscrição. Convido você para conhecer o nosso Instagram, @jcsantini. Fazemos um trabalho interessante lá de comentários de questões, de preparação para a primeira fase de OAB e concursos, e também para que você conheça o nosso treinamento individualizado para a primeira e para a segunda fase também, onde por meio aí de um acompanhamento personalíssimo, a gente consegue identificar a sua fragilidade e ir te moldando de acordo com a sua necessidade. Vamos para mais uma, número 3 aí, questão também caiu no exame 35, elaborado, aplicado no último mês de julho, né? Dia 2 de julho, se não me engano, foi a data. Sônia e Teodoro estavam casados há 7 anos, sob o regime de comunhão parcial. Olha só, essa informação é sempre importante. Sempre que o examinador destaca, né, o regime de casamento, ele vai te cobrar algum detalhe a respeito disso. Então tem que saber comunhão universal, parcial, participação final dos aquestos, ainda que não seja tão cobrada assim, separação obrigatória, enfim, acho que vale super a pena você dar uma revisada nesse tema, tá? Ali também, no final do código, ali depois do 1700, 1800, você vai encontrar essa temática. Quando o último veio a óbito, então o Teodoro morreu. Teodoro morreu. Desde o casamento, o casal residia em uma belíssima cobertura na praia de Copacabana, que Teodoro havia comprado há mais de 20. Opa, isso é informação importante, né? Olha só, se o imóvel foi comprado antes do casamento por apenas um dos cônjuges e o regime é de comunhão parcial, qual que é o entendimento? Qual que é naturalmente aí o raciocínio que você tem que fazer? Simples. O apartamento, nesse caso aqui, não era de propriedade da Sônia, né? Por quê? O regime de comunhão parcial atinge apenas o patrimônio reunido, construído ao longo, né, do casamento. Não é o caso aí. Após o falecimento de Teodoro, seus filhos do primeiro casamento procuraram por Sônia e pediram para que ela entregasse o imóvel. Não pode, né? Não pode, porque ela tem direito real de habitação aqui, tá? Ainda que ela não tenha a propriedade, por ela ter sido casada, ainda que no regime de comunhão parcial, ela pode habitar o imóvel, tá? Como ele não foi adquirido na constância do casamento, a viúva não teria direito sucessório. Isso é parcialmente, aliás, isso é equivocado, na verdade, né? Porque ela sim tem direito à sucessão, é lógico, desde que não atinja patrimônios anteriores aí, no caso aqui dessa questão, né? Isso, em regra, tem algumas exceções também. Letra A. Como Sônia era casada com Teodoro pelo regime de comunhão parcial, ela herda apenas os bens adquiridos na constância do casamento. Então, isso que eu estava falando, não é verdade isso, depende muito do caso concreto, tá bom? Pode atingir bens também anteriores, afinal de contas, ela é herdeira necessária, ela vai concorrer ali com os filhos, no caso aí, na medida da proporção de cada um. Letra B. Como Sônia era casada com Teodoro, ela possui direito de preferência a alugar o imóvel? Olha, acho que não existe isso, hein? Pode até existir alguma coisa nesse sentido, mas não me lembro. Letra C. Os filhos de Teodoro não têm razão. Opa, isso aqui fica melhor. Pois ao cônjuge sobrevivente assegurado o direito real de habitação. Legal, isso aqui é verdade. Então pode ser a letra C. Não sei ainda se é, mas pode ser. E de habitação. Tá aqui, ó. Desde que casado sob o regime de comunhão parcial ou comunhão universal de bens e inexistindo esse... Ah, então tá errado isso aqui. Não, essas condicionantes não existem, né? Deve ser a D, ó. Os filhos de Teodoro não têm razão, pois ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, exatamente, pode ser até o de separação,
obrigatória, será assegurado sem prejuízo aqui, ó, da participação que ele caiba na herança, né? No caso aqui, vai concorrer com os herdeiros, o direito real de habitação do imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Ah, essa informação é importante também. É exatamente isso aqui, ó. Letra B, questãozinha aqui, eu acho que de nível médio, não acho difícil, não acho fácil também, e entendo que é de nível médio porque é um tema muito recorrente, então é meio que uma obrigação sua você chegar sabendo bem esse tema, tá? E quanto ao dispositivo, tá lá na parte final do código também. Sempre que você fala em sucessões, em casamento, em testamento, você pega o código e vai lá para o final, tá? No caso aqui, é perto do que a gente estava ali do testamento, 1800 e pouquinho, 1829, se eu não me engano, tem a vocação hereditária, é na sequência aqui. Ó, o 1800, achei, tá aqui, ó, 1830. Eu sabia que tinha uma coisa bem específica, eu ia citar o 1800. O 1829 é legal, deixa eu colocar aqui para vocês, já aproveitar. Primeiro eu vou destacar o 1829, né? Esse é um dos artigos mais essenciais da sua preparação, tá? Depois eu formato ele certinho aqui para que você estude, mas é só para que você tenha acesso aqui no momento. Olha só, esse é um dos mais importantes, por quê? Porque confere, né, a ordem da sucessão legítima. Né? Então, como eu estou falando aqui, ó, descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, nesse sentido, como não era comunhão universal, né, nem comunhão, nem separação obrigatória, há uma concorrência aqui na hora dessa sucessão, como eu falei na resposta. Mas mais especificamente, no caso dessa questão, nós temos o 1831, tá aqui, ó. Olha lá. Ao cônjuge sobrevivente, olha só, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo na participação que lhe caiba à herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela a inventariar. Meu amigo, minha amiga, é a própria redação do código aqui, né? Olha só, que loucura, né? E aqui tem um outro ponto que você já deve ter me ouvido inúmeras vezes a falar, seja aqui no nosso treinamento, seja em outras aulas, seja na graduação, pós-graduação, cursinho, enfim. É importante que você estude a doutrina, entenda os exemplos, esse é um pilar. É também importante que você resolva as questões, entenda como o conhecimento ativo deve ser absorvido, aplicado, não apenas o conhecimento passivo, mas também é muito importante você ter contato visual com a letra da lei, principalmente em primeira fase. Me entenda, não estou falando para você sair lendo igual um maluco, uma maluca, toda a legislação, não é isso, não faz sentido. Eu quero que você tenha contato direto, objetivo e necessário, no exato ponto da letra da lei com o tema que você está estudando. Então, você está estudando sucessão, regime de casamento, como no caso aqui, aí sim faz sentido você pegar a letra da lei e falar, é desse jeito que é cobrado, é desse jeito que é redigido. Porque às vezes você até conhece o tema, mas se você não está familiarizado ou familiarizada com a letra da lei, você pode ficar com dúvidas na hora de responder uma questão que, em tese, você teria facilmente acesso. Tá bom? Então, letra D é correta, dispositivos estão aqui. Depois eu faço os comentários aí, então, tá bom? E você vai receber esses comentários devidamente feitos no seu material. Faço dessa forma para a gente não ficar também segurando muito vocês aqui. Vamos para a próxima? Também caiu no exame 35, 2022. João da Silva, buscando acomodar os 4 filhos, conforme cada um ia se casando, construiu casas sucessivas em cima do seu imóvel. Eita, direito de laje, né? Quando você está estudando, quando você está se preparando, eu já falei isso também algumas vezes, né? Naturalmente, alguns temas já vão sendo observados no meio da questão. Você até antevê o que o examinador vai pedir se você estiver treinado, né? E o que é um bom treino? Pelo menos, aí, na minha opinião, uns 6 meses de antecedência em relação à sua primeira fase, tá? Pelo menos, esse eu acho que é um tempo adequado, tá bom? E no caso aqui, só adiantando, ele vai falar de direito de laje, que diz respeito à possibilidade, né, de quem naturalmente habita acima, né, de um pavimento térreo ou de um primeiro andar,
ter em razão do seu imóvel, tanto no que diz respeito ao subsolo, quanto no que diz respeito ao espaço aéreo. A gente vai ver, provavelmente, nessa questão, que vai ter que ter autorização para subir o imóvel. Cada uma das casas, aliás, é unidade distinta da original, construídas como unidades autônomas. Perfeito, joia. Com o casamento de Carlos, ele tinha 4 filhos, né? O João tinha 4, joia. E o tá. Aí o Carlos, que é o filho mais novo, entendi. Ele já havia erguido 4 unidades acima da sua casa, né? E aí o Carlos casou, essa é a história, né? Cada casinha aqui, cada andar, né, cada laje tinha uma matrícula própria. E o pavimento original, que me parece ser o térreo aqui, era onde João residia com a esposa Silene. Joia, tá aqui. Entendi qual que é a dinâmica do examinador. No entanto, pouco tempo depois, João assume que tivera uma filha fora do casamento, olha lá, e resolve construir mais uma casa. Resolve construir uma casa em cima do pavimento do Carlos, a fim de que sua filha pudesse residir com o seu marido. Então vamos lá, vamos lembrar a situação aqui, né? Cadê vocês aqui? Então tinha o Carlos habitando, o João habitando no térreo, aí ele construiu 4, né, unidades, né? 1, 2, 3, 4. E depois disso ele descobriu, né, ou reconheceu que tinha uma filha fora do casamento. Aí ele construiu uma acima do Carlos. E a questão vai te cobrar, o examinador quer saber se é possível que essa nova laje, né, essa nova unidade autônoma construída acima do último pavimento, deve e pode ser construída e concluída. Me parece que não, a não ser que haja uma autorização especial aí do Carlos. Vamos ver se tem alguma situação específica nesse sentido. João poderá construir nova laje desde que tal construção não seja feita no subsolo, pois o direito real de laje só abrange seção de superfícies superiores. Não, não é verdade, isso atinge também o subsolo, o erro está aqui. Tá? João poderá construir a casa para sua filha, tendo em vista se tratar de direito real de superfície e ser ele o proprietário da construção base. Precisa de autorização, no caso lá do Carlos, que é o proprietário da última laje. João não poderá construir a casa para sua filha, uma vez que o direito real de laje se limita a apenas 4 pavimentos. Não lembro de ter visto essa limitação, não. Talvez, se de acordo com alguma legislação municipal, né, dentro de um planejamento urbano, né, um plano diretor, né, zoneamento, enfim, isso possa limitar a questão da altura, mas não tem nada nesse sentido na questão. Por exclusão, sobrou a letra D aqui, né? Vamos ver. João só poderá construir a casa para sua filha mediante autorização expressa dos titulares das demais lajes, não é nem só do Carlos, dos demais filhos também, é verdade. Respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Ah, é o que eu falei. Tá aqui, ó, essa aqui. Questão tranquila do ponto de vista aqui de estratégia mesmo de questão, né? Porque assim, ó, vamos lá. Ah, você não está acostumado a estudar direito de laje, né? E me parece que isso é uma tendência, algo comum. Depois de na docência, quase 15 anos, 13 anos, a gente sabe mais ou menos o que é ou não cobrado muito, né, estudado muito na graduação. E me parece que o direito real de garantia, né, direito real, aliás, depois e também direito de real de garantia, não é tão muito bem explorado assim, sabe? Não sei, pelo menos é uma sensação que eu tenho. Ainda mais quando é tema novo, né? Direito de laje é novo. Quando eu estudei, por exemplo, lá em 2004, 5, 6, enfim, não tinha direito de laje, né? Não era, pelo menos não era regulamentado pelo Código Civil. Então, por não ter tanta exploração, tanta cobrança assim, isso em regra, minha percepção, posso estar absolutamente equivocado, na graduação, naturalmente o aluno, quando vai se preparar para uma primeira fase, ele sente dificuldade. Mas acredito aqui que você poderia, né, acertar a questão por sei lá, por um racional de exclusão, porque as outras aqui, pelo menos, né, a letra C era absolutamente descartável. E a B talvez, né, não sei. Mas olha só, eu vou colocar aqui, a despeito disso, eu vou colocar, ainda que seja um pouco contraditório a minha fala, sei lá, estou pensando alto, eu vou colocar um nível difícil assim, justamente porque não é um tema tão recorrente, e se o tema não é recorrente, ele tende a ter uma dificuldade maior, e também porque você tem uma certa fragilidade na hora do estudo, né, quanto a esse tema, justamente por não explorar muito na sua preparação, na sua graduação.
O tema, naturalmente, está no Código Civil. Eu vou lá para a relação dos direitos reais. Isso está ali por volta do 1000 e pouquinho também. 1200, acredito. 1300, estou chegando lá. Aqui, ó, efeitos da posse, perda da posse, direitos reais. Aqui, ó, direitos reais 1225, né? Direitos reais. É importantíssimo que você conheça os direitos reais, tá? 1225. E o direito de laje está aqui embaixo, acrescido recentemente, no inciso 13, né? Tá aqui, ó. Inciso 13, tá aqui. E, naturalmente, nós temos também um dispositivo que trata só de laje, que está mais aqui para frente. 1300, 1400, opa. Hipoteca, tá depois de hipoteca. Anticrese, achei. Laje, tá aqui, ó. 1510, letra A. Vamos destacar nesse momento aqui. Só o 1510A deve ser suficiente para a gente responder a questão. Olha lá. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior. Então, tá vendo aqui porque a gente não pode marcar, né? Aquela letra A. Subsolo também abrange, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Contempla o espaço aéreo, o subsolo, como eu falei para vocês, projeção vertical, encargos, poderão dela usar, gozar e dispor, fração ideal de terreno, joia. Mas aqui não fala da autorização, né? Deixa eu ver se no 1510B. Ah, não, fala sim. É que eu não copiei o parágrafo 6º. Tá aqui, ó. Olha lá, agora sim, ó. Olha lá, o titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje. Olha só a questão aqui, ó. Desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Mais uma questão que se aproxima muito uma literalidade de lei, né? Beleza? Questão número 4 aqui do nosso treinamento, na nossa questão, nossa resolução de questões hoje, letra D de dado. Depois, naturalmente, renovo aqui o recado, vou fazer os comentários escritos, como eu fiz na número 1, número 2, como eu fiz nas outras aulas também, para você que fez a inscrição e vai receber esse material devidamente formatado, com todo o carinho aí nos comentários pelo professor, tá bom? Número 5. Lembrando também, né, vou fazer as 5 e as 6, tá? Aí eu faço um intervalo aí de uns 10, 15 minutos para a gente pegar um gás para a segunda parte, tá bom? Maurício, ator de 23 anos, e Fernanda, atriz de 25. Ah, essa informação é importante, ó. Diagnosticados com síndrome de Down, não curatelados, namoram há 3 anos. Em 2019, enquanto procuravam uma atividade laborativa em sua área, tanto Maurício quanto Fernanda buscaram em processos diferentes a fixação da tomada de decisão apoiada. Esse é um instituto novo, recente, né? Deve ter uns 4 ou 5 anos. Desde que o Brasil começou a incorporar tratados internacionais que versam sobre pessoas com deficiência, uma maior proteção a elas, né? De prontidão aqui me lembro o Tratado de Marrakech, dos deficientes visuais, Convenção da ONU, Protocolo Facultativo também da ONU sobre proteção com as pessoas com deficiência. Todos esses tratados, vale dizer, internalizados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou seja, com status de emenda constitucional, que nós aqui internamente começamos, né, também a dar vida a essa onda de normatização nesse sentido. E dentre tantas outras situações, nós tivemos, né, justamente a mudança da capacidade civil dos mesmos, né? Lá em 2015, estou vendo aqui na minha segunda tela, houve, né, a modificação, principalmente aqui do artigo 3º e do artigo 4º do Código Civil. Antes, né, eram absolutamente incapazes, hoje eles foram localizados aqui topograficamente dentre os civilmente ou relativamente incapazes. Isso no artigo 4º. E, né, dentro dessa mudança, houve a criação do Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. Para auxílio nas decisões relativas à celebração de diversas espécies de contratos, a qual se originou seguindo todos os trâmites adequados deferidos pelo Judiciário. Assim, os pais de Maurício tornaram-se seus apoiadores e os de Fernanda também. Legal, até aqui tudo bem, sem nenhum tipo de erro.
Em 2021, Fernando e Maurício assinaram contratos com uma emissora de TV, também assinados por seus respectivos apoiadores. Legal. Como precisarão morar próximo à emissora, o casal terá de mudar-se de sua cidade. Beleza? E por isso está buscando alugar um apartamento. Pode. Nessa conjuntura, Maurício e Fernanda conheceram Miguel, proprietário do imóvel que o casal pretende locar. Vamos ver o que está perguntando aqui. Sobre essa situação, conforme a legislação, assinale a afirmativa correta. Letra A. Maurício e Fernanda são incapazes? Não, aqui está fora. Acho que essa seria a primeira que você deveria descartar, né? De plano, né? Letra B. Maurício e Fernanda, faltou um N aqui, né? São capazes por serem pessoas com deficiência apoiadas, ou seja, caso não fossem apoiados, seriam incapazes. Não é verdade isso, né? Existem aí inúmeras situações em que pessoas com leve ou com determinado grau de deficiência cognitiva, enfim, são absolutamente aptos a fazer os atos da vida civil, como, por exemplo, o casamento, né? Hoje, para que, no caso da questão, por exemplo, pessoas com síndrome de Down escolham e optem, né, pelo casamento, isso não há nenhum requisito condicionante para que seja perfectibilizado, tá? Letra C. Maurício e Fernanda são capazes, ok, independentemente, opa, isso é verdade, independentemente do apoio, mas Miguel poderá exigir que os apoiadores assinem o contrato de locação, caso ele seja realmente celebrado. Ah, é a letra C aqui, ó. Não tenho dúvidas não, deixa eu só ver a D. Miguel, em razão da capacidade civil de Maurício e Fernanda, fica proibido. Não, não é proibido de exigir. Ele pode exigir sim, tem dispositivo expresso do Código Civil nesse sentido, tá bom? Essa aqui também entendo que é uma questão de nível médio, não acho que é uma questão fácil, não acho, mas não acho que é difícil também. Veja que é um tema já, nós estamos em 2022, quase final do ano, né, que tem pelo menos 5 anos aí essa modificação da relação de capacidade civil para pessoas com deficiência, né? Então, se já tem 5 anos, me parece que isso deveria mais que estar no seu radar aí, tá? No que diz respeito à sua preparação. Então, não acho que se algo já tem tanto assim, né, tempo de vigência, tem um nível de dificuldade, salvo, né, um caso ou outro. Então, classifico como nível médio aqui. Dispositivos, vamos procurar aqui no Código Civil. O artigo 4º, naturalmente, está aqui. Ó, já tinha separado aqui para vocês. Cadê? Artigo 4º. Lembrando, mais uma vez, que as pessoas que se inscreveram receberão o material devidamente aí comentado aqui nas linhas pelo professor, tal qual eu fiz nas primeiras questões, nas outras aulas, e também vou formatar absolutamente bonitinho aqui os dispositivos aqui também para você estudar com qualidade, tá bom? Então são incapazes relativamente, estão vendo aqui, ó, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, isso foi modificado em 2015, tá? E sobre a tomada apoiada de decisão, isso também está no final do código. Prestação de contas, curatela. Deve estar aqui embaixo. Aqui, ó. Artigo 1783. Está aqui, ó. Deixa eu destacar todo o dispositivo. Depois eu faço um filtro aí para aqui, para ficar devidamente interessante e mais adequado o material, né? Então tá aqui, ó. Tomada de decisão apoiada, processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculo e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e as informações necessárias para que possa exercer sua capacidade. No caso, os pais, né, dos atores destacados na questão. E sobre a possibilidade de exigência ali do Miguel, que é o proprietário, tá aqui, ó, já achei. É o parágrafo 5º, ó. Opa. Ah lá. Terceiro, com quem a pessoa apoiada mantenha a relação negocial, pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Tá aqui, esse é o dispositivo que foi cobrado pelo seu examinador. Então, questão número 5 aqui do nosso treinamento, nossa aula de hoje, resposta letra C. Beleza? Vamos fazer esta última aqui, nessa primeira parte, depois a gente toma um fôlego, toma um café e volta para as restantes, tá bom?
Questão também super atual, como vocês estão vendo aí, número 6, caiu esse ano, 2022. Essa eu já acho que é do exame 34, não sei se é do exame 35 não, mas de qualquer forma, aliás, super atual. Thomas inglês e Marta brasileira, que se conheceram na Inglaterra. Ó, Marta é brasileira, vamos destacar aqui. O Thomas é inglês, tá? Se conheceram na Inglaterra, são grandes admiradores das praias brasileiras, motivo pelo qual resolvem se casar em Natal. Olha que importante isso, né? No que diz respeito ao casamento, né? Se vai cobrar, me parece que é o caso que vai cobrar aí regras de conexão, né? Os aspectos extrínsecos são aqui observados, a legislação brasileira, tá bom? Em seguida, constituem como seu primeiro domicílio conjugal a capital inglesa. Isso aqui pode ser importante também para fins de divisão patrimonial depois, tá? Isso está na LINDB. Importante que você conheça as regras de conexão da LINDB, importantíssimo. O casal que se havia mudado para Portugal, passados 5 anos do início do vínculo conjugal, resolve lá se divorciar. Então, qual que é o cenário? Eles se casaram no Brasil, mas foram morar primeiramente, né, lá na Inglaterra, isso, e depois de 5 anos foram morar em Portugal. Ok, esse é o cenário. Eles não tiveram filhos e durante o matrimônio adquiriram bens em Portugal, bem como um imóvel em Natal. Tem bastante informação aqui, hein? Cuidado. Onde passavam férias. Acerca do caso narrado e com base perdi aqui no CPC e na LINDB, olha lá, LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. O casal poderia buscar as autoridades consulares brasileiras em Portugal para a realização do divórcio, sendo consensual? Se o divórcio vai lá, tem que obedecer às regras da legislação portuguesa. Acho que é isso. Estou em dúvida. Não acho que é a letra A, tá? Não acho, mas eu não vou descartar ela inteiramente. Estou com uma certa dúvida nessa letra A. Deixa eu ler as outras. B. Se consensual o divórcio, a sentença estrangeira que o decreta produz efeitos no Brasil, independentemente da. Ah, é pegadinha essa questão aqui, hein? Pegadinha. O examinador foi maldoso aqui com vocês, hein? Já é essa a letra B. Já é por quê? Talvez um desavisado ou uma desavisada descartasse de plano essa letra B. Mas você que estuda, que está aqui com a gente, né, que está se esforçando aí, talvez tenha visto que, em regra, sim, as sentenças estrangeiras, né, para terem seus efeitos observados aqui no Brasil, precisam ser homologadas pelo STJ. Desde 2004 não é o STF, antes era o STF. Aí a emenda constitucional 45 de 2004 modificou isso. Porém, contudo, todavia, né, recentemente houve uma alteração nesse sentido, para excluir essa condicionante, ou seja, a necessidade de homologação da STJ, no que diz respeito às sentenças de divórcio quando há consensualismo, né, ou quando esta decisão é tomada de maneira consensual. É um dispositivo muito específico, vou achar ele daqui a pouquinho para você, para que você anote e jamais esqueça. Então, meu amigo, já é a letra B, tá? Foge um pouco da regra, mas o examinador foi maldoso aqui com você, queria saber se você estava atualizado ou atualizada. E aí vai muito ao que eu falo para você, meu amigo, que me acompanha na graduação, nos cursinhos, na pós, enfim, no Instagram. Tão importante quanto conhecer o direito, e aqui eu acho que você conhecia o direito sobre a necessidade de homologação de sentença estrangeira no STJ, é estar atualizado. Porque se você não se atualiza, você deixa passar questões absolutamente acessíveis. Veja, essa é uma questão que tinha tudo para ser difícil, tudo, tem muita informação, muita regrinha de conexão, mas se você estava atualizado, atualizada, meu amigo, você acertava de plano, como o professor aqui conseguiu. Por quê? Porque eu estou atualizado, eu, né, procuro sempre ler os principais informativos do STJ, STF, vejo as principais novidades legislativas, eu coloco o direito na minha vida. E por isso a gente, não que grave tudo, mas a gente tem uma noção boa do que acontece na realidade, né? Na atualidade. Então, isso facilita, né, a nossa elaboração de questões. É a letra B, sem sombra de dúvidas. Deixa eu ver as outras, só por um desencargo aí de consciência. C. Se o casal não fez opção expressa pelo regime de comunhão parcial, deverá observar o regime legal previsto no Código Civil Brasileiro, que é o de comunhão parcial.
Não, o casamento foi celebrado no Brasil, tá? A letra C tá fora. D. Inexistindo acordo entre os cônjuges a respeito da partilha do imóvel situado no Brasil, é possível homologação de sentença estrangeira, aliás, proferida pelo judiciário português que decretou o divórcio, inclusive no ponto em que determina a partilha do referido bem. Não, essa letra D também eu acho que você poderia descartar, aí sim, porque se trata de um tema super recorrente. Competência absoluta do juiz brasileiro para dispor, analisar, dividir, enfim, bens aqui localizados. Tá? Nenhum outro juiz aí da China, do Japão, enfim, pode tecer divisões, né, decisões a respeito de imóvel aqui localizado, tá? Eu vou colocar aqui uma questão difícil, porque cobra um tema super atual, ainda que você pudesse descartar uma ou duas, mas para você ficar atento e atenta. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar aqui no Código Civil, buscando o dispositivo aplicável. Acho que a gente pode destacar aqui, dentre os mais de 2.000 artigos que tem o nosso código, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. O que diz respeito. Pode ser esse aqui. Na verdade, tô falando errado, né? É CPC, não é Código Civil. Aí, agora sim. Estou procurando. Aí, agora sim. Estou procurando a homologação de sentença no Código Civil. Não vou achar nunca, né? Tá no Código de Processo Civil. Aqui, CPC. Espera aí que deu um. Aí, agora sim. Tá aqui homologação, ó. 961. Tá aqui, ó. Ó, dispositivo aqui, ó. Artigo 961 do CPC aqui, atenção, tá? Não é Código Civil. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após homologação de sentença estrangeira ou concessão de exequatur as cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado, tá? E aqui, ó, o que eu falei para você. Desde 2015, então relativamente recente, aí nós temos esse dispositivo, ó. A sentença estrangeira pelo divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação, tá vendo? Isso aqui que era a chave para você responder a questão, tá? Sobre os outros dispositivos, rapidamente, deixa eu ver aqui. Dá para a gente citar aqui o de competência, né, que fala de competência, né, do imóvel. 23, né, do CPC, tá aqui, ó. Ó, esse também dá para a gente destacar. Olha lá, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis no Brasil, tá bom? E sobre aquelas duas primeiras alternativas, eu vou abrir a minha LINDB aqui, minha lei de introdução às normas do direito brasileiro. De novo aqui, convido você a fazer um estudo super legal, super detalhado aí sobre a LINDB, tá? Se você sentir alguma dificuldade no tema, você me procura. Estou absolutamente à sua disposição para evoluir junto contigo nesse ponto, tá? O que foi cobrado aí? Divórcio, né? Casamento. Tá aqui, ó, artigo 7º, já dá pra gente destacar. Espera aí. Deixa eu destacar ele inteiro, ó. Parágrafo primeiro, eu acho que esse artigo 7º é essencial, né? Ó, isso da LINDB, tá, meus amigos? Olha lá, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre começo e fim de personalidade, nome, capacidade, direito de família, isso aqui é importante. Olha lá, ó. Realizado o casamento do Brasil, que é o caso da questão, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos, dirimentos e as formalidades de celebração. Foi o que eu falei sobre os aspectos extrínsecos, né? Ó, o que foi cobrado aqui, ó, também. Tendo os nubentes domicílio diverso, que é o caso da questão, um era brasileiro, outro era inglês, né? Regerá os casos de invalidade a lei do primeiro domicílio conjugal. Também é regime de bens, ó, primeiro domicílio conjugal. Aqui, ó.
parágrafo 6º foi o que cobrou aqui na sua essência, ó. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, que é o caso da questão, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da sentença, salvo se houver sido antecipada de separação judicial por igual prazo, que é o caso ali, né? Aliás, não, ali foi mais de 5 anos, né? Então entra na primeira regrinha ali. Caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para eficácia de sentenças estrangeiras no país. Consensual não é mais necessário, como a gente viu ali desde 2015, tá? Exatamente. E também, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, tá aqui, ó. 16, 17, 18. Acho que esse 18 é importante. Aqui, ó. Também na LINDB, tá? Lembrando que depois eu vou formatar certinho esse material para você, tá bom? Aqui, ó. As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros, tá? Não havendo filhos menores ou incapazes do casal. Beleza? Então tá aqui, esses são os dispositivos cobrados nessa questão. Questão que, de novo, entendo que é de difícil, aliás, execução. Essa é uma novidade, não é tão novidade assim, né? Tem lá seus 7 anos, mas é uma novidade no que diz respeito ao CPC novo aí de 2015. E os outros temas eram de uma dificuldade relativa aí, conhecer competência, conhecer regras de conexão da língua, uma excelente questão para você estudar, formar a sua base, tá? Depois eu vou comentar isso no seu material. Meus caros, minhas caras, antes da nossa questão de número 7, faltam 6 questões ainda. Vamos para o nosso intervalo, tá bom? Acho que em volta de 10h30 eu volto aí para a gente finalizar com essa segunda parte. Até já.
Boa. Feito o nosso intervalinho, vamos com tudo aí para essa segunda parte, que nos remete a mais 6 questões das últimas provas da OAB, exames 35 e 34, tá? Já resolvemos 6 questões, temos pela frente aqui mais 6. Lembro que você pode me contatar no Instagram, @jcsantini. Também você pode se inscrever aqui para as próximas aulas e ter acesso ao nosso material por meio do treinamento oabjcsantini@gmail.com. Dito isso, vamos com tudo aí para a questão de número 7. Essa do exame 34. Em 2019, foram estabelecidas inicialmente por MP, posteriormente convertida na 13874, normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica. Mais uma vez aqui o que eu falo, né, sobre a necessidade de estar atualizado/atualizada. Não há suficiência numa preparação de conhecimento apenas de base. Você tem que conhecer a base e também estar atenta, né, ao que ocorre tanto na jurisprudência como também no âmbito legislativo. Em relação aos contratos empresariais, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Os contratos empresariais são presumidos paritários e simétricos, ok, exceto diante da presença da relação jurídica de um empresário individual. Não, fora. Não é porque, né, uma PJ é individual, ou uma é limitada e outra é SA, que tem um poderio econômico mais relevante, que o contrato deixará de ser paritário ou simétrico, né, em equivalência de condições e armas. Esse não é um condicionante, né, não é um requisito de validade da elaboração ou da análise do mesmo, tá bom? Letra B. As partes negociantes poderão, aliás, estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais, ok? E de seus pressupostos de revisão e de resolução. Já acho que essa é a letra B aqui. Temos redação expressa nesse sentido, né? A 13874 nos trouxe uma nova redação do 421, 422 também ali do Código Civil. Acho que inclusive é essa justamente a redação. Daqui a pouco eu destaco para você. Letra C. A alocação de riscos definida pelas partes deverá ser respeitada e observada, porém, até o ponto que o Estado julgue discricionariamente, não tem essa discricionariedade aqui no que diz respeito à possibilidade do Estado intervir nas relações entre particulares. Letra D. A revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional e limitada, ok? Sempre que uma das partes for vulnerável, sendo que no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, essa presunção é absoluta. Não, essa última parte aqui ela é mentirosa, digamos assim. Essa primeira parte está ok. Nível, não vou falar fácil aqui, mas um nível médio, né? Acho que ainda que você não conhecesse essa nova redação, penso eu que você conseguiria acertar aí por um racional de exclusão/dedução. E, deixa eu ver aqui, é o 422 que eu falei, né? 421, né? Que eu falei, vamos ver aqui. 421 tem o início dos contratos e depois segue nas interpretações, nas questões em geral. Tá aqui, ó, 421A, na verdade. Né? Esse semestre, inclusive, estou na disciplina de Direito Civil Contratos, estou ressaltando a importância desse estudo desse tema para os nossos alunos. Afinal de contas, invariavelmente, aonde você se aventure, seja numa OAB, seja numa primeira fase aí para magistratura, MP, analista, enfim, você tem que saber a base de Direito Civil. E no caso aqui, o 421A é muito claro, né, quanto ao tema cobrado aí na nossa questão, tá bom? Esse que é o ponto. Aliás, tem algum tá aqui, ó. O inciso 1, que é o preciso, né? Eu acabei me esquecendo de destacar o inciso 1. Tá aqui, ó. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Tá aí, então, mais uma questão elaborada, letra B de bola. Mais uma. Jorge foi atropelado em fevereiro. Ok. Essa informação provavelmente é importante. Em razão desse evento, sofreu danos morais, materiais e estéticos. É possível a acumulação desses 3 diferentes danos, né? Tem súmula nesse sentido já do STJ. Aos quais surgiram, foram percebidos por ele imediatamente após o acidente. Tempos depois, em janeiro de 2021, não dá, né? Tá prescrito.
Jorge procurou você como advogado e disse que pretendia ajuizar. Não dá, não dá. Por quê? Essa é uma questão relativamente fácil, essa é a minha opinião, porque ainda que tenha ali uma certa pegadinha, digamos assim, né? Porque se você se lembra do direito do consumidor, né, o tempo prescricional ali, o lapso prescricional, ele é de 5 anos para reclamação de danos extrapatrimoniais, como é o caso aí. Porém, numa relação de direito civil, como é o que está sendo tratado na questão, né, a prescrição não é quinquenal, ela é trienal, tá? Então a gente já vai direto aqui, ó, 10 anos? Não, na letra B, tá aqui, ó, a pretensão está prescrita tendo em vista o prazo de 3 anos, tá? Essa é uma questão fácil, na minha opinião. Se você não se lembrava disso, tudo bem, ainda é tempo de você errar, né? Mas acredito que uma vez que você errou essa questão, jamais você voltará a cometer o mesmo erro. Esse é o segredo da preparação, né? Mais questões, mais estudos, mais erros, mas também mais chances de não tornar a cometer os mesmos erros, né? Porque você está repetindo o tema, você está se interessando, buscando atrás. E se tem um momento em que você pode errar, é esse da sua preparação. No caso aí, artigo 206 tem os prazos, e especificamente aqui, ó, o parágrafo 3º, inciso 5º. Deletar esses daqui. Aqui, ó, em 3 anos a reparação civil, tá bom? Depois aqui nos comentários eu lembro os senhores aí, para quem for receber o material, sobre essa divisão, né, entre relação consumerista e relação civilista, tá bom? Letra B de bola. Questão número 9. Vamos lá. Clóvis, funcionário público aposentado, divorciado, ele faleceu em março de 2020 com 75 anos. Ele era pai de Leonora com 40 e Luciano de 16. Vou destacar aqui. E ele faleceu com 75 e ele tinha 2 filhas, tá? Sem deixar dívidas e sem realizar doações, ok. Titular de um patrimônio razoável, foi vítima de um câncer descoberto no estágio terminal 6 meses antes da sua morte. Essa informação acho que não é relevante. Desde o nascimento de Luciana, sempre foi uma preocupação de Clovis proporcionar para ela as mesmas oportunidades desfrutadas por Leonora. É porque tem uma diferença aqui de 24 anos, né? Quais sejam, cursar o ensino superior com auxílio paterno e assim conseguir o subsídio necessário para buscar uma carreira de sucesso profissional. Por esse motivo, Clovis vendeu os 3 imóveis, que compõem 70% do patrimônio, de que era proprietário quando Luciano ainda era criança e depositou esse dinheiro em conta bancária. Esse imóvel é dele, ele pode vender, não tem nenhum problema por enquanto. Juntamente com todas as suas economias, no intuito de deixar, quando a sua morte, somente patrimônio em dinheiro. Tá bom. Em 2019, ao saber da sua doença, Clovis, em pleno exercício das suas faculdades mentais, elaborou um testamento público, de novo o tema testamento, né? Destinando toda a parte disponível da sua herança a Luciana. Olha, isso é possível? Sim, né? Nós já falamos na aula de hoje. Quando nós estamos diante do tema testamento, a gente tem que lembrar, primeiramente, que, não é possível que haja o testamento de 100% do patrimônio. Isso não é possível. 2, é possível que haja o testamento englobando apenas, então, somente 50% da totalidade do patrimônio. 50% compõe a legítima, que são destinadas, né, que é destinado, aliás, o patrimônio aos herdeiros necessários, como nós já vimos na aula de hoje, e os outros 50% são de livre disposição por parte aí do testador, né? Nesse exemplo aí, e acho que a questão vai cobrar algo nesse sentido, né? Já estou até antevendo aqui, ó. Provavelmente vai ser essa letra B. Por quê? Vamos fazer uma conta rapidinho? Vamos imaginar que o Clovis tenha deixado 1 milhão de patrimônio. Então, 500 mil, ele tem obrigatoriamente que entrar na legítima, então ele vai dividir 25% para a Luciana e 25% para a Leonora, é outra pessoa, né? Então fica 250 mil para cada filha. Porém, tem a parte do testamento que é absolutamente disponível, que corresponde a 50%. Então, se a gente pega esse exemplo de 1 milhão, 500 mil ele pode dispor como ele bem entender. Se a gente somar
os valores, 250 mil da Luciana, mais 250 mil da Leonora, né? Mais ainda os 500 mil que o Clóvis vai deixar para a Luciana, Luciana vai ter 750 mil reais, 75%, né? E a Leonora vai ter 25%. É exatamente o que está dizendo aqui, ó, na letra B de bola. Apesar de tantos detalhes da questão, acho que se você tivesse minimamente treinado ou treinada aqui, não era uma questão difícil não, tá? Questão de nível médio, na minha opinião, tá? E os dispositivos estão naturalmente lá no 1829, né, que a gente já destacou ali em cima, que fala da vocação da sucessão, mas mais especialmente aí, deixa eu achar aqui, 1829, né, peraí. Além do 1829, que naturalmente deve ser de seu absoluto conhecimento, a gente pode destacar esse 1849, estou lendo aqui nos herdeiros necessários, tá? No 1849 ele fala que o herdeiro que recebe, né? Olha lá, ó, o herdeiro necessário a quem o testador deixa a sua parte disponível ou algum legado não perde o direito à legítima, que é exatamente o que está acontecendo aqui com a Luciana, né? Ela recebeu 500 mil, no nosso exemplo, 50%, né, do patrimônio do Clóvis, mas não perdeu o direito da legítima, que correspondia a 25%, tá bom? Tem outros que a gente pode destacar aqui como fundamentos também. Depois eu coloco com mais precisão no material. Esse aqui é possível também, ó. No estudo aqui, naturalmente, das sucessões, né? Esse 1789 é interessante destacar de plano. Cadê? Aqui. Tá lá. Havendo herdeiros necessários, como é o caso, tem duas filhas, né? O testador só pode dispor de metade da herança, tá bom? Então, acho que esses são os dispositivos necessários aí para você estudar com precisão esse tema. Joia? Questão de nível médio. Lembrando que depois os comentários aqui eu faço devidamente com o cuidado e carinho que vocês merecem aí. E aí a gente encaminha para quem se inscreveu, tá bom? Número 10. Aqui. Luiz, sem filhos, é casado com Aline sob o regime de comunhão universal. Opa, essa informação é importante, né? Exame 34 aqui também. Sem filhos também é importante, vai repercutir na divisão da sucessão. Em 2018, Luiz perdeu o pai, Mário. Então, olha só que dá pra gente já raciocinar. Nem li o resto da questão, mas se o Luiz não tem filhos e ele é casado com a Aline, sob o regime de comunhão universal, a gente tem que lembrar que quem é casado no regime de comunhão universal, né, não entra na sucessão, né, na parte dos herdeiros necessários. Então, tem uma máxima que o pessoal de cursinho usa, né, às vezes a gente usa também nas aulas, que fala que quem é meeiro não é herdeiro, né? Isso encaixa aqui. Por quê? De novo, vamos imaginar que o Luiz tenha 1 milhão de patrimônio, né? Se é comunhão universal, veja, na verdade, esse 1 milhão, desse 1 milhão, 500 mil já é da Aline, entendeu? Então ela não tem que dividir lá com os outros herdeiros. 500 mil, metade do patrimônio já é da Aline. Bom. Luiz perdeu o pai, então não tem ascendente. Aliás, não sei a mãe, né? Tá aqui. Seu irmão Rogério morava em outra cidade. Sua mãe, Catarina, precisava de cuidados diários, tá? Então ele tem irmão e ele tem mãe. E é casado sob regime de comunhão universal. Ele não tem pai. Ok. Luiz levou-a para morar junto dele e de Aline. Tá bom. Joia. Durante a pandemia, tanto Luiz quanto Catarina contraíram a doença e foram internados. Ambos não resistiram, olha só. E no dia 30 de junho, Luiz faleceu. Então vamos lá. Primeiro, o Luiz faleceu e não deixou testamento. Entra naquela divisão que eu falei para vocês. Metade do patrimônio é da Aline, né? Porque ela é meeira, tá bom? Não é herdeira. E a outra parte? A outra parte vai ali para a mãe, né? Luiz, porque o pai morreu. Não tem filhos, só tem ascendentes. Então, o ascendente que vai levar aqui. Então, a Catarina herdou a outra parte do Rogério, do Luiz, tá?
Quando o Luiz morreu, então ficou 50% para a Aline a título de viúva meeira, porque o regime é de comunhão universal, e 50% foi para a Catarina, porque ela era a herdeira necessária, tá? E na sequência, a Catarina morreu, olha só. Se a Catarina morreu, o filho da Catarina, que é o irmão do Luiz, que é o Rogério, vai acessar o patrimônio dela e indiretamente, né, a parte dos 50% do patrimônio do Luiz. É isso que o examinador queria de você. Não é tão difícil, não. É só entender a regrinha aí, né? A questão da sucessão. Na hora da prova, desenha mesmo, né? Coloca aí, episódio 1, episódio 2, situação 1, situação 2, para que você não se perca no raciocínio. Então, nesse caso aqui, deixa eu ver. A herança de Catarina deve dividir-se entre Luiz. Não, o Luiz é pré-morto. A letra A tá fora. Não pode ser a letra fora. A letra A tá fora. B. Rogério será herdeiro de Catarina. Rogério é o irmão, né? Joia, aqui tá certo. Ele é mesmo, né? Porque ele é o filho da Catarina. E o outro filho é pré-morto, é o Luiz. E na sucessão de Luiz, serão chamados Aline e Catarina. Aline como viúva meeira e Catarina como herdeira. O herdeiro Rogério receberá o quinhão da parte da herança deixada pela mãe. É isso aqui. É essa letra B aqui. Deixa eu ver as demais. Aline não será herdeira de Rogério, em razão do casamento reger-se pela comunhão universal de bens. Ela é meeira, né? Letra D, Rogério será herdeiro de Catarina. E Rogério será herdeiro de Catarina. Joia, tá certo. E apenas Aline será herdeira de Luiz. Não. Tanto a esposa, né? Como a mãe, no caso ali, entram na sucessão, né? Então é a letra B mesmo. Tranquilamente, assim, lógico, depois de desenhar um raciocínio aí, né? Demanda uma certa complexidade aí, mas acho que nada também fora aí de um padrão esperado, tá? Acho que o 1829 também resolve o tema. Olha que importante isso, né? Percebam? Eu estou resolvendo aqui as últimas 12 questões cobradas pela OAB, né? Exames 34 e 35. E pelo menos em 3 delas nós falamos do 1829. Então é importante ou não é importante, né? Olha lá, ó. A sucessão legítima refere-se na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência, aliás, com o cônjuge sobrevivente. Olha só, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal, que é o caso especialmente desta questão aí. E sob a comunhão universal, você pode encontrar a partir do 1667, tá? 1667. Depois você anota aí para você estudar, tá bom? Professor, não tá Fechou? espelhando pra gente. Ah, não tá? Pra mim não tá, né? Será que não tava Apareceu. desde sempre, não tava? Não, desde sempre não. Desde agora há pouco. Bom, então tá bom. Pelo menos acho que deu para pegar aí Sim, as explicações, né? sim, tá Mas ótimo. enfim, tá? Depois, naturalmente, aí vocês vão receber o material absolutamente comentado, tá bom? Com essas devidas anotações aí, não vai ter prejuízo nenhum, tá bom? Obrigado por ter avisado aí. Imagina. Número 11 agora, né? Essa daqui, número 11. Faltam duas. Vamos lá, vamos lá. Força e energia. Devem estar cansados, cansadas. Daqui a pouco a gente descansa. Bento Albuquerque, com o intuito de realizar o sonho de passar a aposentadoria na beira da praia, procura Inácio Monteiro, proprietário de uma quadra de lotes de 100 metros quadrados. Aliás, de 100 metros. Não fala que é quadrado. Na famosa Praia dos Coqueiros, para comprar um lote sobre o qual seria construída sua sonhada casa de veraneio. Bento mostrou o projeto arquitetônico da sua futura casa na praia a Inácio e ressaltou que o lote para a construção do projeto deveria contar com no mínimo 420 metros quadrados. Agora sim, metros quadrados. Metragem necessária para a construção da piscina, sauna e churrasqueira, além da casa projetada para ter 4 quartos. Nas tratativas e na escritura, restou consignado que o imóvel possui 420 metros. Isso aqui pode ser importante.
e que o preço certo ajustado para essa metragem era de R$ 180 mil. No entanto, Bento, ao levar o arquiteto para medidas de praxe e conhecer o lote sobre o qual o projeto seria construído, foi surpreendido ao ser informado que o imóvel contava, aliás, apenas com 365 metros quadrados. Aqui o examinador está cobrando de você os conceitos de venda ad mensuram, né, e venda ad corpus. Você pode, quando a gente fala de compra e venda de imóveis, né, basicamente ter dois tipos de negociação, né? Ou você compra aquele imóvel, então não importa muito as características de metragem, né? Ah, eu quero aquela casa, aquele apartamento, enfim. E aí você compra o corpo, né? Venda ad corpus, compra o imóvel como ele é fisicamente e aparenta. E você pode ter a venda ad mensuram, que é o caso aí. Como que ele chama? O nosso amigo Bento, né? Ele comprou o imóvel e só comprou aquele imóvel porque ele tinha ali a metragem de 420 metros quadrados, que era a metragem necessária para ele fazer ali a tão sonhada casa de praia, como está descrito na questão. Isso tem absolutas repercussões no mundo jurídico. Vamos ver aqui. Letra A. Bento nada pode fazer em relação à metragem faltante. Falso. Isso aqui já poderia descartar de plano. B. Bento tem o direito de exigir o complemento da área faltante. Opa, isso aqui é importante, ele pode sim. E caso não seja possível, porque absolutamente existe isso, né? Tem a faculdade de rescindir o contrato, pegar o dinheiro de volta, né? Ou pedir pelo abatimento do preço acordado com a metragem correta de obra. Ah, é isso aqui mesmo. Exatamente isso. Tá? C. Não haverá complemento de área, pois o imóvel foi vendido como coisa certa. Não, né? Aqui não é venda ad corpus, é venda ad mensuram, como eu falei para vocês. E letra D, presume-se que a referência às dimensões do imóvel é enunciativa, pois a diferença da metragem não chega a 20% do imóvel. Logo, deverá ter prioritariamente abatimento do preço, mas não a complementação. Falso também. Não há a obediência a este percentual aqui, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? No código nós temos isso. Cadê o código aqui? Isso está aqui por volta do artigo 500 e pouquinho, depois o tema geral dos contratos, né, o estudo geral dos contratos a partir do 421, e depois você entra nas tipicidades dos contratos, né, os contratos típicos. Compra e venda aqui, ó, 485, tá por aqui, ó. Ah lá, tá aqui, ó, achei. Artigo 500. Esse é um tema batido já, viu, gente? Bem nível médio, eu acho. Apesar de ser um tema batido, né? Mas tem lá a sua complexidade. E os dispositivos estão aqui, ó. Aliás, o dispositivo específico é o 500. Ó, no caso aqui foi estipulado por extensão, né? O comprador tem o direito de exigir o complemento da área, não sendo possível de reclamar na resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço. Exatamente o que a gente discutiu na questão, no artigo 500, tá bom? Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença não encontrada não excederá 1/20 do total. Não, né? Não é o caso ali. E aqui fala da venda de corpos, que não existe a necessidade de complemento. Então, realmente é o artigo 500 caput, que vai responder a nossa questão número 11 aqui, exame 34, como sendo a letra B de bola. Show? Última questão. Questão número 12. Também cobrada esse ano, exame 34. Ivan, sócio das Soluções Inteligentes, celebra contrato de empreitada. Temos que saber o detalhe aqui do contrato, na qualidade de dono da obra, ele é dono da obra, com Demétrio, sócio da Construções Sólidas, tendo esta, aliás, como uma empresa empreiteira. Então, já dá para a gente afirmar que o Ivan contratou o Demétrio para erguer algum prédio aqui, talvez a casa dele. A obra tem prazo de duração de 1 ano, contratada ao custo de 2.400.000, fracionada em 12 prestações de 200 mil. Tá, então, em 1 ano, né, o Demétrio tinha que entregar a casa do Ivan. Acho que é uma casa, né? Não está falando. Estou supondo que é uma casa.
O contratante Ivan necessita da obra pronta no prazo acordado. Em razão disso, acordou com Demétrio uma cláusula resolutiva expressa, cláusula resolutiva, né? A ineficácia do negócio jurídico depende de evento futuro e incerto, teoria dos negócios jurídicos, vale super a pena você reforçar isso também, a partir do artigo 104 e seguintes do Código Civil, informando que o atraso superior a 30 dias importaria em extinção automática do contrato. Isso é possível? Sim, é possível. Para se resguardar, Ivan exigiu de Demétrio que expusesse seu acervo patrimonial, mostrando o balanço contábil da empresa, de modo a ter convicção em torno da capacidade econômica da empreiteira para levar a cabo uma obra importante sem maiores riscos. Isso é possível, professor? Sim, é possível que haja essa exigência. Transcorridos 3 meses da obra, que seguia 3 meses, que seguia em ritmo normal, em conformidade com o cronograma, Ivan teve conhecimento de que a empreiteira sofreu uma violenta execução judicial. Olha que importante isso. Impondo redução de mais de 90% do seu ativo patrimonial, fato que tornou ao menos duvidosa a capacidade da empreiteira de executar plenamente a obrigação na qual se obrigou. Então, traduzindo aqui, né, o Ivan contratou a empreiteira, durante 3 meses a obra foi executada de maneira correta, né, andamento dentro do previsto, porém, depois de 3 meses houve essa redução do patrimônio, e isso acendeu o alerta do Ivan. Falou, poxa, se a empresa que está fazendo a minha casa, né, eu acho que é uma casa aí, né, estou supondo, não tem mais capacidade financeira para tocar a obra, há uma probabilidade muito grande, né, da empresa não dar conta do restante da obra. É isso que o Ivan está perguntando, está pensando, e o código ele abraça, no caso, o interesse do credor da obra nesse sentido, por meio do Instituto da Exception Non ad implei, né, contractus, que está lá no 400 e pouquinho, 470 e pouquinho. Número não, letra A. Ivan pode se recusar a pagar o restante das parcelas até que Demétrio dê garantia bastante para... Ah, já é essa aqui, ó. Isso é possível, tá? Deixa eu ver as outras. B. O dono da obra pode requerer a extinção do contrato ao fundamento de que há inadimplemento anterior ao termo pela posterior redução da capacidade financeira da empreiteira. Essa letra B poderia até gerar alguma dúvida, estou pensando aqui, mas não está evidente que a obra não vai ser inadimplida, entendeu? Seria correta essa letra B se fosse o caso, por exemplo, imagine você comprou um imóvel na planta, um apartamento na planta, e ele vai ser entregue daqui a 5 anos. Aí você passa lá no canteiro da obra com 4 anos e o prédio nem ergueu. É muito, se não absolutamente improvável, que a construtora em 1 ano vai erguer o prédio, fazer o acabamento e te entregar as chaves. Aí, né, me parece que é possível assinar a letra B. Nesse caso, não. Nesse caso da questão, tem 3 meses, tá o examinador falando exatamente da questão da garantia, então a letra B, ainda que pudesse ser levada em consideração, me parece que tem que ser descartada por esses motivos. Se a cláusula resolutiva expressa prevista no contrato é nula, não é nula, permite sim esse tipo de questão. E a letra D, a parte contratante tem direito de invocar a exceção do contrato não cumprido, ok, em face do risco iminente do inadimplemento. Mas aqui não é exatamente, né, o exception non ad imple contractus, né, porque é uma vertente dele, porque na verdade a empreiteira aqui, pelo menos no momento da questão, não deixou de cumprir com as suas obrigações, né? Seria a letra D se ela estivesse atrasada no cumprimento das obrigações. Aí sim a gente poderia marcar a letra D, porque se você não me entrega o que eu contratei, eu não tenho que te pagar. Isso que é a exceção do contrato não cumprido, né? Mas aqui, como nós temos um risco da não execução da obra, não dá para a gente assinar a letra D. Tá? Nível médio não acho uma questão difícil, não acho fácil também, você tinha que ter o conhecimento básico do tema. Aqui, ó. É isso mesmo, ó. No 476, você tem a regra da exception non ad imple contrato. Olha lá. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir essa obrigação, pode exigir o implemento do outro. É isso que está falando a letra D. Mas, olha só, especialmente no caso da questão, o examinador te cobrou o 477, ó. Diminuição do seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra, né, no caso o Ivan, recusar essa prestação que lhe incumbe, até que a empreiteira aqui satisfaça a sua obrigação ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Então, o 477 do Código Civil
responde aí a nossa letra A, de amor. E com isso nós fechamos o dia de hoje. Hoje, incrivelmente, às 11 horas em ponto, hein? Né? Eu agradeço mais uma vez aqui a sua companhia, seja ao vivo, seja de maneira virtual, para os que se inscreveram e não puderam estar presentes, e também para você. Agradeço a você que acompanhou aí depois a gravação, independentemente dessa inscrição. Semana que vem renovo o convite para que você esteja presente na aula de resolução de questões aí de direito administrativo, tá bom? Também sábado às 9 horas. E convido você também a conhecer o nosso treinamento individual, onde a gente faz um acompanhamento personalíssimo na sua preparação, de modo a te deixar no ponto aí para ter sucesso na sua aprovação. Bom final de semana a todos, foi um prazer, eu estou absolutamente à sua disposição no Instagram, @jcsantini, ou por meio da nossa equipe no treinamento abjcsantini@gmail.com. Tchau, tudo de bom. Valeu.